Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Então a pessoa tem que lembrar assim que eu estou sempre entrando naquela condição de agradecer por estar trabalhando. E aqueles que já ficaram sem trabalho durante a vida sabem que é muito importante ter um trabalho. Então nosso trabalho possibilita essa condição interna da pessoa ter uma perspectiva. Depois tem essa outra referência bem importante. É uma aula. E a pessoa sabe que uma aula é muitos minutos. Cada um tem que ter paciência para assistir uma aula. Depois vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Simbolismo no Destino Humano. É muito importante assim, porque o nosso destino está relacionado ao nosso karma. E a pessoa tem que lembrar assim, o comportamento dos seres humanos através da história é sempre um comportamento de aproveitamento, de falar palavras que não são verdadeiras, de aceitar, de conviver com qualquer pessoa. Só que tem aquela referência assim, na nossa caminhada nós vamos agregando as coisas conosco, porque nós sabemos assim aquilo que nós fizemos a semana passada, o mês passado, de quando estávamos no período de formação, no período de criança. Então nós temos gravado dentro de nós o nosso comportamento. E muitas vezes nós sabemos assim que não é um comportamento polido, coerente, porque aqueles que conhecem pessoas que já se encontram hoje muito envelhecidas, ou pessoas envelhecidas que o pai, o avô contou que o professor usava palmatória. E que hoje a gente ainda conhece pessoas que colocam os filhos ajoelhados em grãos. Então, esse comportamento. E nós sabemos muitas outras coisas que também os pais não procuram ter um comportamento melhor para poder trazer filhos, as influências. Então nós vamos colher. Então no simbolismo, no destino humano, é a colheita. Então aquilo que nós fizemos em épocas anteriores, em época atual, a gente pode lembrar sim, em época atual, a semana anterior, a fala que a gente falou, o comportamento que a gente teve. Então a gente vê assim que poderíamos ter tido um comportamento melhor, poderíamos ter tido uma fala melhor ou poderíamos ter ficado calado. Então acontece assim, que todo o simbolismo do destino humano está na matéria fina. A matéria fina é aquela matéria que nós, quando sonhamos, nos encontramos naquela matéria. Então a realização dos atos que nós fizemos numa época anterior, ele vai realizar na matéria grosseira. Porque na criação é assim, aquilo que plantas, colhe. Então aquela condição bem importante. Naquela semente que a gente coloca no solo, naquela semente está a capacidade de formar aquela espiga, de formar aquela árvore. Então quer dizer assim, tudo que nós fazemos, nós colhemos multiplicadamente. Então, toda época a pessoa tem que ser muito cuidadosa. Por isso que muitos e muitos têm medo do karma. Mas existe uma condição muito importante assim. Com o nosso comportamento e utilizando o terceiro mandamento, que é o auxílio que o Senhor possibilitou, que é fazer um trabalho de refletir sobre os 6 dias anteriores. Tanto é que é costume de todos os povos guardar um dia da semana. Uns guardam o sábado, outros guardam o domingo. Quer dizer assim, é a possibilidade que existe para a pessoa pensar e sentir aquilo que ela fez nos 6 dias anteriores. Porque é comum de muitos e muitos, depois que vai ficando envelhecido, que quer fazer um relato da sua existência, ele fala assim, já tem muitas coisas que eu não me lembro.
Então, nos relatos que as pessoas escrevem sobre a sua vida, ela coloca, nesta parte eu não me lembro. E qualquer um pode fazer a observação de uma determinada fase da vida, de quando era jovem, que morou naquela casa, que morou naquela localidade, e muitas vezes a pessoa não lembra que época realmente que foi que isto aconteceu. Quer dizer assim, esse trabalho do terceiro mandamento, para nós termos a condição de ir lembrando mais facilmente dos dias anteriores, de ir vendo a possibilidade de melhorarmos. O simbolismo do destino humano, ele é como aquela semente, ele vai sendo cultivado na matéria fina. Em volta de nós tem uma referência bem importante. Do jeito que a pessoa passa um perfume e ela sente o cheiro, aquele cheiro daquele perfume que ela passou, também outros que se encontram nas suas proximidades sentem o cheiro. A mesma coisa acontece quando uma pessoa limpa aquele ambiente, daquela moradia, e que joga perfume no ambiente, ou que usou perfume para a limpeza daquele ambiente, mais tarde, quando a pessoa chega, ela fala do cheiro daquele ambiente. Envolto de nós também fica aquilo que nós irradiamos. Isso é bem interessante, porque tem pessoas que falam assim, eu me sinto bem perto daquele. E aquele outro, quando chega, as pessoas falam assim, você é bem-vindo, você dá sempre sorte. Quer dizer que aquela pessoa em volta dela irradia. E é bem interessante, porque as criancinhas pequenas também, quando são cansadas ali, que quer dormir, e aquele que faz aquela criança dormir frequentemente, ou aquela, não está podendo no momento. Aquele outro que chegou, e que pega aquela criança, de imediato aquela criança não quer esse colo, porque ela vê que as irradiações são diferentes. Mas se essa que chegou, apresenta uma firmeza, a criança aceita. Imediatamente a criança já começa a dormir. Mas se a pessoa não tem uma firmeza, o outro vai fazer aquela criança dormir, porque esse não deu conta. Então o que acontece? Aquilo que nós somos está em volta de nós. Agora, para nós colhermos aquilo que nós plantamos numa época anterior, porque a pessoa fala assim, mas eu não fiz parte desse povo. Fizemos. Aquelas pessoas que se encontravam nas proximidades de Jesus e que depois também não tiveram a condição de definir pelos ensinos que ele estava ministrando, não são aqueles outros, somos nós. É isso que nós precisamos de entender. Porque está na nossa frequência, está no nosso segmento de voltar para a pátria do Espírito. Então, quando vem um anunciador, um emissário da luz, nós procuramos esse emissário, porque dentro de nós encontra esta força dessa atuação que nos possibilita ter as informações para voltarmos para a pátria do Espírito. Com isso, nós descuidamos durante a nossa caminhada. Não tivemos aquela condição de ter aquele posicionamento, aquela firmeza para nós, de ver o que é bom para a minha vida. Porque para as coisas de matéria grosseira, a pessoa vai sempre vendo o que ela quer. Quer mudar de localidade e muitas vezes sem recurso, ela vai mudando, ela vai procurando. E é bem interessante, porque é de conhecimento de muitos que arrumam um trabalho e aquele trabalho exige muito e a pessoa não tem a condição de corresponder com aquele trabalho, porque ela tem uma outra frequência. Ela sai daquele trabalho. Quer dizer que nós vamos fazendo adaptações para nós, mas o nosso karma, ele continua. Para o nosso karma melhorar, nós temos que melhorar dentro de nós verdadeiramente. Então, aquelas referências que a pessoa fala assim, que converteu, acontece assim. A pessoa pode falar agora que ela trabalha na empresa e agora ela está trabalhando. Então,
ela faz a função que dá a ela. Não é suficiente. Uma transformação, uma aceitação, ser convertido. A pessoa tem que ter dentro dela um procedimento verdadeiro. E esse procedimento é como se tivéssemos tomado banho. Aquela roupa que nós estávamos vestidos, agora ela não serve, porque o nosso corpo está todo limpo, e então todas as vestes que nós vamos utilizar agora vão estar limpas também. A mudança de costume, a mudança de pensamento, é isso que nós precisamos de entender. Tem que ter uma transformação dentro da pessoa. E essa transformação sabemos que existe para muitas coisas. E que é bem interessante porque aquele casal que tem um filho pequeno e que estão empenhados naquela sustento daquele filho, aquela criança pequena, normalmente, quando tem pouco conhecimento de alimentos e de como cuidar de um corpo pequeno, acorda à noite. Porque quando tem o conhecimento de alimentos e como cuidar de um corpo pequeno, aquela criança não acorda à noite. É isso que a pessoa precisa de entender. Quer dizer que se a criança está acordando à noite, porque falta conhecimento. Então isso acontece. Acontece o seguinte, devido ao fato da necessidade financeira, aquele que faz a manutenção da moradia, no outro dia ele levanta e vai para o trabalho e corresponde com aquelas responsabilidades que o trabalho exige. Esse sangue desse adulto mudou. Mesmo ele sendo jovem, o sangue teve uma transformação, teve um amadurecimento. Então, aquela criança vai crescer. Tem um distanciamento desse adulto. É isso que a gente precisaria de entender, as transformações que existem. No simbolismo do destino humano é a mesma coisa. As tendências anteriores, os karmas anteriores que nós construímos. Então, se a pessoa tem uma transformação em direção à luz, fazendo um trabalho de ter o conhecimento dos ensinos, porque a pessoa tem que entender assim, né? Ela converteu. Para ela ter sido convertida, naquela empresa, naquele curso que ela fez, acontece uma coisa bem importante assim. Ela tem que conhecer todo o material que foi dado naquele curso, porque vão perguntar a ela daquelas informações que ela recebeu. Então ela teve um aprofundamento. Para nós termos uma informação verdadeira, de ter uma melhora dentro de nós, aquele termo que se usa, eu me converti, a pessoa teria que entender assim. Um ensino de Jesus, ele fala assim, eu não vim contestar aquilo que os velhos profetas trouxeram. Eu vim confirmar e vim trazer também a possibilidade de ter uma nova oportunidade para que voltem para a pátria do Espírito. Quer dizer que ter convertido e estudar parte dos ensinos não teve a transformação dentro da pessoa. Então o karma antigo não teve mudança. Então aquela bondade que existe com as leis do Criador, a pessoa tem que procurar agora ter uma irradiação melhor, porque as coisas da matéria fina que vêm para nós, porque nós sabemos assim que a pessoa tem mais de 70 anos, mais de 80 anos, e está colhendo coisas gravíssimas, como perda de liberdade, como perda de saúde, como doenças incuráveis. Quer dizer que não teve aquela transformação verdadeira, converteu-se, mas não procurou ter o aprofundamento nos ensinos, ficou na superfície. Aquele funcionário que fica na superfície, que é mediano, se a empresa balança, ou se a empresa agora tem um administrador que tem um aprofundamento, um conhecimento melhor das produtividades que cada elemento necessita, então aquele que está na superfície é o primeiro a ser tirado fora daquela empresa. Porque nós sabemos assim que uma empresa é um barco. Se ela não tem ajuda, a pessoa entrou naquela empresa e ela acomoda.
Mas aquelas empresas que não têm ajuda e que têm um administrador sério, é como um barco. Todo mundo tem que remar um pouco. E tem que ter um que fica lá no timão, dando o direcionamento. E também tem aquelas referências que a gente conhece, né? Que dependendo do canal que aquele barco ou aquele navio está passando, tem uma pessoa lá na frente falando da profundidade que se encontra no momento. Porque sabe assim que não pode encalhar. Quer dizer que se encalhou, aí não sai do lugar. Então aquela pessoa vai falando, vai explicando. Então aquele que se encontra no direcionamento vai dando a direção. A transformação é com o saber. Se não tiver o saber, não tem boa vontade. Isso fica bem fácil assim da gente observar em todos os setores. Porque aquela criança pequena que quer mexer no fogão, em determinada idade, o adulto não deixa, mas ela insiste. O adulto fica nas proximidades. Alguns atos o adulto faz. Outros atos ele permite que aquela criança o faça. Depois de uma determinada idade, o adulto libera. A criança ficou amadurecida para aquela finalidade. Mas para ter o amadurecimento, a gente tem que lembrar, sim, que antes, mais comum, a dona de casa, com criança pequena, ela ficava com a criança no braço para fazer aqueles afazeres, porque tem determinada hora que precisa de ficar com aquela criança no braço. Determinada hora, aquela mãe põe aquela criança próxima dela ali nos afazeres. Isso é físico. E depois, aquela criança vai recebendo das irradiações da mãe, daqueles afazeres. Esse é o procedimento que sempre existiu. Então a criança, em determinada idade, ela sabe afazeres. E é bem interessante, porque também antes e hoje, acontece que hoje muitos conhecem ainda. Aquela criança tem a condição de ir até aquele estabelecimento fazer determinada compra. A mãe precisa de algo e aquela criança já dá conta de fazer aquela compra. Depois, se ela não conhece dinheiro, a mãe fala o quanto ela vai ter que trazer de troco. Quer dizer que aquela criança vai irradiando aquela confiança, aquele amadurecimento. Então, para nós melhorarmos o nosso destino, o simbolismo do destino humano é assim. Então, é o aprofundamento nos ensinos. E é bom a pessoa ir lembrando que na época de Jesus, a convicção, a pessoa se encontrava convicta do que ele estava ensinando, era suficiente. Então, as irradiações de Jesus possibilitavam assim que a pessoa tivesse convicto daqueles ensinos que ele transmitia. Agora, a pessoa tem que lembrar assim, 2000 anos depois, já veio o Filho do Homem, porque Jesus disse que viria um outro que não ele. Saí do Pai e volto ao Pai. Mesmo naquela época, alguns discípulos ainda ficavam em dúvida, pensavam que ele estava falando dele, mas ele falava da terceira pessoa. Hoje continua o mesmo procedimento de achar que ele fala dele, mas ele falou, ficou bem claro assim, saí do Pai e volto ao Pai. O aprofundamento, o saber. Com o saber, com a convicção do saber, acontece assim, mudamos a irradiação. Então, na fase que vai vir as coisas difíceis para a nossa colheita, a nossa irradiação mudou. Não tem como aquilo penetrar dentro de nós, porque a nossa convicção está de acordo com o nosso saber, a nossa segurança. É isso que nós precisamos de entender. Isso é físico, isso é verdadeiro. A gente vai observando assim. Aquele que se encontra no seu posto, trabalhando com aquela firmeza, ele não dá folga. Então o que acontece? Quando chegam para pedir a ele uma informação, chegou porque a informação é necessária que ele dê. Senão, as pessoas não chegam até ele. Aquela firmeza, aquela determinação. Ele irradia isso. E é bom cada um ir observando assim.
que é muito comum os filhos saber para qual que ele vai fazer um pedido. Então, para esse pedido, ele pode dirigir ao pai, que o pai vai conceder. Para essa maneira diferente, então ele dirige à mãe. Então a mãe concede. Depois, os dois percebem que há um jogo daquela criança com eles. Então, eles determinam que agora somente esse dá a autorização. Então, quando o filho chega para um e vai fazer um pedido, ele fala, você tem que falar com esse, ou com a mãe, ou com o pai. Então, quer dizer que só um dá permissão para aquilo que o filho está querendo. Então, o que acontece? Mudou a frequência. O simbolismo no destino humano é assim. Se nós não mudarmos verdadeiramente dentro de nós as fases difíceis que nós ocasionamos para o nosso semelhante, porque tudo é assim, né? As fases difíceis porque eu ocasionei para o meu semelhante coisas desagradáveis, limitação e outras coisas. Então o que acontece? Eu terei que colher. Mas como eu tenho trabalhado comigo, procurando entender os ensinos, mudando verdadeiramente, então a minha colheita agora mudou. Mas mesmo assim eu ainda tenho que fazer o simbolismo, que é o caso, por exemplo, de uma mulher que era muito austera, muito severa com os seus funcionários, e depois ela teve essa transformação dentro dela. Então ela mostra para a funcionária como é que ela quer que faz a limpeza. Quer dizer que o jeito que ela faz é suficiente para que ela agora faça o resgate. Porque na matéria grosseira aconteceu daquela maneira, agora na matéria grosseira tem o simbolismo. Aqueles atos que ela faz, que ela pega aquele instrumento de limpeza e mostra como é que ela quer que faça a limpeza. Então aquele ato da limpeza que é feito é suficiente para fazer um resgate. É isso que nós precisamos de entender. O que aconteceu na matéria grosseira terá que concluir na matéria grosseira. Aquilo que está acontecendo na matéria fina, a pessoa terá que concluir na matéria fina, que é o caso de muitas vezes a pessoa não ter coragem de ir para a cama para o repouso, independente da idade da pessoa. E que muitas vezes a pessoa fala assim que tem sonhos que muitas vezes, quando acorda, o coração está disparando. O jeito que nós pensamos, o jeito que nós cultivamos o nosso sentimento, é isso que cada um tem que entender. Nos esforçarmos para ter uma melhora dentro de nós. E a melhora a pessoa tem que lembrar que não é aparentando. Porque aquele administrador que administra direito a sua maneira de trabalho, ele conhece a capacidade para cada funcionário. E ele conhece o funcionário que ele pode investir, que vai dar a ele um retorno, um conhecimento melhor quando ele executa a função. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, para termos uma colheita melhor, não é somente ter sido convertido, tem que ter agora um profundo conhecimento de todos os ensinos. Porque quando vai fazer um balanço de uma empresa, então coloca-se o período anterior e no período atual como ele caminhou. Isso é físico. Quer dizer assim, tem ali todas as informações que são necessárias. Quer dizer que na nossa caminhada na vida, pois se nós lembramos de tudo que nós fizemos, quer dizer que está marcado. Então o nosso caminho está traçado. Melhorar esse caminho. Então quer dizer assim, aquelas influências que nós precisamos para quando as colheitas difíceis chegar para nós, ter uma condição boa. É isso que a pessoa precisa de entender. E a gente vai observando assim que a colheita existe de todas as maneiras. Porque na pessoa ir para o trabalho, então as limitações que encontra, e depois o jeito de voltar para a moradia, as mesmas limitações. Então o procedimento que a pessoa tem que trabalhar durante a sua vida para que essas limitações não influam na sua saúde, porque tem as limitações
E a pessoa normalmente fica prejudicada com o corpo físico devido ao esforço que ela faz. Então, o direcionamento para ir melhor para o trabalho, para voltar melhor para a moradia, na nossa vida interna. Então, aquela condição bem importante assim, né? De melhorarmos verdadeiramente, de aquela maneira de ter medo do karma, parar de existir esse medo, porque a pessoa tem agora uma confiança, tem uma naturalidade com as leis que o Criador instituiu. E ela vai procurando ter essa melhora de todos os dias. Tem muitas maneiras, né? Porque normalmente uma pessoa que fica irritada é porque ela não conhece aquelas funções que ela corresponde, ela não conhece as responsabilidades que ela tem, ela não tem um aprofundamento, então ela fica insegura. E nós sabemos assim que uma pessoa que é evoluída, ela não fica mais irritada. Ela tem um aprofundamento nas responsabilidades que ela tem. Então ela vai levando a sua vida com uma ponderação. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa condição de ter esse conhecimento. Porque quando Jesus falou que viria um outro que não ele, veio também com as informações. Então aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada interna, porque é o auxílio. Quando a gente está subindo a escada, a gente pega no corrimão. E quando uma criança pequena está começando a subir a escada, a gente orienta para que ela segura o corrimão. Quando ela vai descer, a gente orienta também que ela precisa de descer segurando e ela precisa de ser cuidadosa, que ela não pode correr para descer a escada. Quer dizer assim, as referências para a vida de matéria grosseira, nós temos que lembrar que o conhecimento dos ensinos é todo o ensino. E depois a pessoa também não pode dar salto, porque muitas vezes ela tem que voltar lá onde ela começou. Quer dizer que ela tem que deixar todos os degraus da escada e aquela condição bem importante que muitos acham assim, que ela já entendeu. Quando nós achamos que entendemos, é porque nós nos encontramos na mesma limitação, na mesma frequência. Então, quando a gente muda a frequência para melhor a compreensão, aquilo que nós compreendíamos, agora compreendemos de maneira diferente. Isso é bem interessante assim, porque as pessoas que estudam o livro Na Luz da Verdade, elas têm uma compreensão que elas tinham anteriormente com aqueles que ela convivia. Só que agora ela aumenta a sua compreensão. Quer dizer que a conversão, ter convertido, agora tem que ampliar o saber. Isso é físico. Então a ampliação do saber é a vida toda. Esse é o cuidado que nós tínhamos que ter. Porque tem a limitação. Do jeito que aquela veterana entende do alimento que está sendo preparado e que ela está tão segura que ela manda desligar aquele fogo e manda tirar a panela daquela trempe, ela não viu, mas ela se encontra tão segura que aquele procedimento agora que está sendo realizado está definido. Então, quando a pessoa tem o aprofundamento nos ensinos, não tem limite dentro dela para ampliar esse saber, porque ela vai tendo uma elevação e ela vai tendo uma compreensão melhor. Então, o livro Na Luz da Verdade é esse auxílio que nós temos que ter para nós caminharmos durante a nossa vida e o simbolismo no destino humano ser de uma maneira que, quando ele aproxima para a nossa colheita, não tem possibilidade de ter uma entrada ruim, porque nós nos encontramos envoltos de luz. Estuda o livro Na Luz da Verdade